E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Júlio Alexandre para mais uma correção de PET. Agora ensino religioso, PET 6, semana 1. E como a gente sempre fala, vocês já estão cansados de ouvir, a pergunta é: vocês já se inscreveram no canal? Dá uma forcinha pro tio aqui, né? Vai lá, se inscreve no canal, compartilha com os colegas. Nós estamos chegando aí na reta final, PET de número 6. Será que vai vir o PET de número 7? Tá aí no ar, sei lá, hein? Não falo nada. O que eu sei é que o 6 está aí e que nós vamos começar. Eu daqui dando as minhas explicações, as correções, vocês interagindo nos comentários, também se inscrevendo no canal. E aí eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Combinado? Bate aqui e vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre 3 setores: o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. Isso está ligado aos tipos de organizações e setores da sociedade. São pessoas, são grupos de pessoas que se reúnem com o mesmo interesse. Nós podemos citar o Estado, as associações, as religiões, as igrejas, as comunidades, as empresas, os departamentos ou seções da mesma, dentre muitos outros. E elas são compostas por 3 partes básicas: pessoas, tarefas e administração. Seja qual for a natureza, tamanho, pessoal, ramo de atividades ou valores de uma organização, seu objetivo é sempre o mesmo: atender as pessoas através da união de esforços. Em uma sociedade, as organizações elas podem ser divididas em 3 setores. As organizações relacionadas ao poder público é o primeiro setor. Então, tudo aquilo que está ligado ao poder público, seja municipal, seja estadual, seja federal, é primeiro setor, está na esfera do primeiro setor. Tá certo? Como no Brasil nossos governantes são escolhidos de forma democrática, é comum que haja alterações nas organizações do primeiro setor de acordo com os governantes que foram escolhidos. Os gestores do primeiro setor devem atuar seguindo regulamentos e normas que são estabelecidos pelo governo para o funcionamento de cada instituição. Então, o poder público não é essa bagunça que todo mundo pensa, não. Existem normas, existem regulamentações, tá certo? Porque é um setor público. Um exemplo que nós temos de organização do primeiro setor são as escolas estaduais. As escolas não são do Estado. O Estado não pertence, não está relacionado ao governo. É por isso que nós temos, por exemplo, a eleição para diretor. A direção de cada escola ela é eleita por um processo democrático que envolve as famílias e os estudantes. Se você aí que está no 8º ano já completou 14 anos, você vai poder votar para diretor da sua escola, tá certo? As organizações do segundo setor são aquelas que estão mais ligadas ao setor privado, está ligado ao comércio, ao mercado, são os empresários, os investidores. E como é um setor privado, as pessoas que estão dentro desse setor privado, eles podem tomar as suas próprias decisões quanto à administração da empresa, contrário do poder público. E eles vão sempre visar o quê? O lucro e a eficiência. O segundo poder, ou o segundo setor, tem um modo de operação individualista que visa o ganho próprio. Qualquer estabelecimento, qualquer empreendimento comercial, uma loja, uma padaria, uma locadora, qualquer local que trabalha para vender produtos
que um consumidor queira comprar está ligado ao segundo setor. Já o terceiro setor são associações comunitárias voluntárias e tem por objetivo promover a cidadania de todos. Eles não têm fins lucrativos. Isso não significa que essas associações não recebam dinheiro, de que eles não movimentem dinheiro. Para tudo a gente precisa de dinheiro, não é verdade? Só que o fim deles, a finalidade deles não é a de obter lucro como no segundo setor. O objetivo deles é de ajudar no coletivo. Os recursos financeiros que mantêm essas obras, elas podem vir tanto de contribuição das pessoas que são associadas, ou de investimentos do governo, ou até investimentos do segundo setor. Tem algumas obras, algumas associações que são patrocinadas pelo poder público, que conseguem verbas públicas pelo bom feito que tem. Outras são incentivadas pelas empresas privadas, tá certo? Nós podemos citar como exemplo de organizações do terceiro setor todas aquelas que têm objetivos sociais ao invés do econômico. Instituições de caridade, instituições beneficentes, organizações religiosas, organizações que promovam trabalho voluntário, organizações antigamente chamadas de não governamentais, as ONGs, lembra? A gente falava muito sobre as ONGs, essas organizações não governamentais fazem parte do terceiro setor. As ONGs hoje elas recebem o nome de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Complicou um pouquinho, né? Principalmente para nós que já tínhamos na nossa cabeça a ONG. O colegiado escolar, ele pode ser considerado uma organização do terceiro setor, que está presente na escola. A escola é o primeiro setor, mas o colegiado escolar, que é representado por pessoas da comunidade, ele pode ser encaixado no terceiro setor. Nós vamos aqui resolver algumas atividades. Não vai ter muita dificuldade. Eu vou aqui colocar escola estadual, gente. E aí? É primeiro setor, segundo setor ou terceiro setor? O que vocês acham? Escola estadual não pertence ao poder público, não pertence ao Estado, o Estado não pertence ao governo. Então, primeiro setor. Eu vou responder só o primeiro, escrevendo tudo como você deve escrever. Porque você vai ter que colocar lá primeiro, segundo ou terceiro setor. Mas para eu riscar aqui com o mouse é muito complicado. Olha que letra feia do tio aqui. Então, para já poupar o nosso tempo, eu vou fazer esse aqui mais completo e os outros vocês mesmos completem. Sindicato dos Trabalhadores. Vai ser o que? Terceiro setor. Aí você copia aqui na frente. Terceiro setor, tá certo? Não coloca só terceiro, não. Porque você vai ter que colocar lá, primeiro, segundo, terceiro setor, tá certo? Lanchonete a hora da fome. A lanchonete não é um estabelecimento comercial, é um setor privado, então, segundo setor. Igreja pentecostal, associações religiosas, igrejas, elas não devem ter fins lucrativos, e sim fins sociais. Então, terceira, ou terceiro, melhor dizendo, setor. Uma creche comunitária da mesma forma. Se não é uma creche municipal, ela entra no terceiro setor. Se fosse uma creche municipal, eu colocaria primeiro aqui. Como é uma creche comunitária, às vezes uma creche criada no bairro, até por uma associação beneficente, nós vamos colocar
como terceiro setor. Unidade municipal. Opa, de onde que é a unidade? É o municipal. Se é do município, pertence ao governo. Tá certo? A esfera municipal, estadual e federal são do governo, setor público. Então aqui eu vou colocar primeiro setor. Associação para a Defesa dos Animais. É uma associação voluntária, comunitária, terceiro setor. Padaria, o que eu falei sobre qualquer tipo de comércio? Segundo setor. Pois bem, está respondida já a nossa questão de número 1. Só coloque bonitinho, igual está aqui no primeiro. Ó, primeiro setor, você vai escrever a palavrinha setor em todos os demais. Atividade 2. As escolas estaduais operam como entidades do primeiro setor público. Inclusive, ó, olha aqui, ó, escola estadual, primeiro setor. Por esse motivo, sua gestão é feita por servidores públicos, escolhidos por meio de eleição, que devem administrar a escola de acordo com os regulamentos do Ministério da Educação e da Secretaria de Estado da Educação. Tá vendo como que o governo interfere? Imagine que você hoje terá que votar para escolher o próximo gestor da sua escola. Olha que legal, você vai votar no gestor, no diretor. Você vai considerar os candidatos abaixo. E você vai justificar se suas propostas são viáveis ou não. Não se esqueça de escolher aquele que apresente a melhor resposta. Primeiro candidato. Ele diz aqui: se eu for eleito, vou acabar com a aula de matemática. Ah, não, pera lá. Eu vou ser obrigado a fazer isso aqui, ó. Peraí. Vamos transportar aqui a atividade de número 2 para o nosso amigo Pente, para a gente analisar esses candidatos aqui direitinho. O primeiro está dizendo que se eu for eleito, vou acabar com as aulas de matemática. Ele pode fazer isso? Não. Então, a sua proposta não é viável, vírgula, pois não compete a ele definir os componentes curriculares. Ele não pode falar isso, ele não pode fazer isso. Quem define isso é o Estado. Então, a proposta dele não é viável. Se eu for eleito, só teremos aulas nas segundas-feiras. E aí? É uma proposta viável? É uma proposta viável para alguns alunos que não querem estudar. Imagina, só ter aula na segunda-feira. Mas, na verdade, é uma proposta não viável, pois não compete a ele o calendário escolar e o número mínimo de aulas. Ou seja, não é ele que estabelece o número mínimo, nós temos as horas-aulas aí já estipuladas pelo governo. Agora, olha só o que ele diz: se eu for eleito terceiro, vou ouvir o colegiado antes de tomar decisões. Agora sim, por quê? Porque o colegiado ele pode ter participação ativa na escola. Então, olha só que interessante, esse candidato ele quer manter um diálogo com o colegiado. Não quer dizer que ele vai tomar as decisões do colegiado ou que ele vai tomar suas próprias decisões. Existe uma regulamentação do poder público. Mas ouvir o colegiado para apresentar uma proposta, isso aí é muito interessante, tá certo? Então,
é uma proposta viável. Por que é uma proposta viável? Pois o gestor não somente pode, como deve ouvir o colegiado. Pois muito bem. Então nós temos o candidato 1, o candidato 2 e o candidato 3. A proposta do 1 não é viável, a proposta do 2 também não é viável, a proposta do 3 é. Qual é o candidato escolhido? Candidato de número 3. Beleza, então. Espero que vocês tenham entendido direitinho o que é o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. Bons estudos!